Bem-vindo, professor, professora, pesquisadora, tudo bem com você? Vamos para mais um vídeo aqui sobre fluência de leitura. Lembrando que se você quiser adquirir o nosso material, tá na descrição aqui do link, tá bom? Atividades para você trabalhar todos os aspectos da fluência. Precisão, né, a acurácia da leitura, velocidade, nomeação rápida, consciência fonológica, fluência de palavras, fluência de textos, prosódia, compreensão oral. Olha quanta coisa tem nessas 5 atividades aqui, quantas habilidades você pode estar trabalhando com essas simples fichas. Uma coisa que eu quero destacar, você não precisa do nosso material para você tá aplicando essas estratégias. Mais importante que a atividade é a estratégia. Se você puder adquirir pelo menos os materiais gratuitos, você vai ter um modelo das atividades que você pode desenvolver. Você vai lá no Word, você mesmo cria as suas fichas, tá certo? Qual que é o legal do nosso material aqui? Eles foram pensados para trabalhar os pares surdos sonoros. Então, você tem 5 atividades que trabalham cerca de 10 habilidades, mas tudo com o tema da letra F, por exemplo. Depois você tem mais 5 atividades, tudo com o tema da letra V. E aí depois você tem mais 5 atividades, tudo com o confronto do F e do V. Então, pensa, numa semana você aplicou com F, na outra com V, na outra você faz o confronto. Gabs, mas e se eu não quiser adquirir o material? Ou eu não tenho condições agora para adquirir o material? Qual que é o grande lance? A estratégia. Então, você pega o material que você já tem e faz isso. Trabalha nessa lógica do surdo sonoro, que é muito bacana, principalmente se a gente está falando de alunos do 2º ano em diante, que é o foco principal do nosso material aqui. Lembrando que eu vou mostrar para vocês o João, que é um menino do ensino infantil, mas se você está seguindo a nossa série aqui de vídeos, você já deve ter me ouvido falar que quando você aplicar essa atividade com alguma criança do ensino infantil ou do 1º ano, você tem que estar dando um apoio para ele, porque algumas relações letra e som ele ainda não viu de forma explícita. Então, você não vai exigir que a criança crie uma hipótese correta de algo que ela nunca viu, aquilo nunca entrou no cérebro dela. É isso que tem que ficar claro, o porquê trabalhar por gênero textual no ensino infantil e no 1º ano é algo confuso e que, inclusive, às vezes prejudica a criança. Tá? O gênero textual você tem que trabalhar na oralidade, obviamente, desde o infantil até sempre, né? Quanto mais gêneros textuais, melhor. Mas, na hora da leitura e da escrita, você tem que escolher um método de alfabetização sistematizado e de ensino explícito da relação entre a letra e o som. Tá bom? Em outros vídeos, depois eu falo um pouco melhor sobre isso, tá certo? Que às vezes a gente tem atividades muito bacanas, mas que ao invés de ajudar, estão complicando a vida da criança, tá certo? A atividade 2, ela é uma atividade que, se você olhar no nível de dificuldade dela, tem uma mascarazinha só, pintada. É uma atividade que pode ser muito bem desenvolvida com as crianças do ensino infantil. Tá bom? Num próximo vídeo, eu vou estar falando para vocês como trabalhar a consciência fonológica com essa ficha. É muito simples, tá bom? Para trabalhar a consciência fonológica com ela. No vídeo de hoje, eu quero falar a respeito da importância da habilidade de nomeação rápida, tá bom? Que é o que você vai trabalhar com essa ficha aqui. Gente, a fluência de leitura, ela está intimamente relacionada a quê? A velocidade do processamento. Tá bom? Na verdade, as pesquisas mostram que medidas de velocidade de processamento predizem muito bem a velocidade na leitura, né? A fluência na leitura, o que prediz a compreensão da leitura. Tá certo? Então, esse material aqui, ele é indicado para alunos, né, independente da idade, que já estão reconhecendo bem as palavras de forma correta, acurada, precisa, mas que ainda não está muito automático, tá certo? Então, na minha experiência como psicopedagogo clínico, o que eu encontro? Crianças que têm já, às vezes, um histórico, já está com 9, 10 anos e tem um histórico muito longo de falhar
né, na leitura escrita, porque tem sido muitas vezes exposta a um método ineficaz, como o método de alfabetização global, as questões que Ana Teberovski e Emília Ferreiro preconizavam, né? Isso, as pesquisas mostram que é um método ineficaz e, mais do que isso, pode prejudicar a que a criança se alfabetize. Por quê? Porque a criança cria hipóteses que você não consegue corrigir e ela vai fortalecendo aquelas hipóteses para o erro, conexões neurais para o erro. Então, você tem que dar desafios que você tem 100% de chance que a criança vai ter acerto. Então, nessa atividade de nomeação, é uma atividade que você vai estar trabalhando qual habilidade? Velocidade do processamento. Depois do material Leia Como uma Estrela, tem a atividade lá 5 e 6, que isso vai estar mais claro, essa velocidade na leitura. Mas antes de eu ver a velocidade na leitura, eu vou ver a velocidade na nomeação, que é uma habilidade mais básica, tá certo? Então, você vai poder trabalhar primeiro essa ficha aqui para estimular a consciência fonológica, se for o caso do seu aluno, tá bom? Se não for, você trabalha só a nomeação. E aí, trabalhando a consciência fonológica, no próximo vídeo eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, você já vai estar trabalhando o vocabulário, tá certo? Você pode aproveitar para ampliar o campo semântico, para quebrar o gelo com a criança. E aí depois você vai preparar o seu aluno para as atividades de fluência de leitura propriamente dito, estimulando uma habilidade preditora. Então, grava isso, ó. A habilidade de nomeação rápida é preditora da habilidade de fluência de leitura, porque ambas estão relacionadas à velocidade do processamento, tá bom? Então, aqui, ó, você está colocando os alicerces para que a criança depois consiga fazer as atividades de velocidade de leitura. Faz sentido? Então, lembra, nos outros vídeos eu comentei sobre isso, que a fluência de leitura é um termo guarda-chuva. Eu tenho a questão da automaticidade, da velocidade, mas eu tenho também a questão da precisão. Então, eu preciso ler certo e rápido. Aqui eu estou trabalhando já a habilidade da velocidade quando eu faço a nomeação. E nada mais é do que você pegar a ficha e nomear o mais rápido possível as figuras. Importantíssimo, marcar o tempo. Você vai dar 3 tentativas para a criança e vai pedir para depois para ela pintar a estrelinha da tentativa que ela foi melhor, tá? Vamos gravar isso. Muitas vezes a criança vai ter uma tentativa, vamos colocar aqui, tentativa 1, 2 e 3. Na tentativa 1, ela foi em 40 segundos. Na tentativa 2, ela foi em 35 segundos. Na tentativa 3, às vezes ela vai para 28 segundos. Mas se na 2 ela errou menos, qual que é a melhor? A 1, a 2 ou a 3? A criança tende a colocar, a pintar a estrelinha da tentativa 3. Só que se ela errou mais na 3, é melhor a 2. Porque a 2 não está tão devagar quanto a primeira, mas ela também não tem tantos erros quanto a terceira. Aí você vai falar para a criança, olha, e você achou que era a terceira, né? Mas não adianta ser rápido, é igual na hora da leitura. Você já vai fazer o link com a leitura. Está percebendo como é uma habilidade relacionada? Essa reflexão que você vai fazer chama na literatura científica, chama metacognição, tá bom? Então você vai pegar e vai explicar para a criança, olha, eu acho que a sua segunda foi melhor, porque na terceira você errou tantas vezes, na segunda você errou menos vezes, tá? O que vai acontecer no dia seguinte ou na semana seguinte quando você pegar uma ficha com uma outra letra e fizer a mesma estratégia? Então pensa, eu tenho aqui no Leia Como uma Estrela atividades F, V, P, T, D, C, G, tá bom? Todas com par de surdo sonoro. Eu tenho todas essas atividades. Então, uma semana eu estou trabalhando F, outra eu estou trabalhando V, outro confronto do F e do V. Vai acontecer que, sendo um ensino sistematizado, a aprendizagem que eu tive anterior vai servir de base para a nova aprendizagem. Então, quando eu estiver fazendo a nomeação, fiz essa semana do F, na semana que vem estou fazendo a nomeação do V, do P, seja do que for, eu já sei que eu tenho que controlar não só a velocidade, mas o acerto também. Então, qual que é a tendência? Que a criança faça assim, 35 segundos na primeira, que ela depois a faça 30 segundos na segunda e 29 na terceira. Às vezes na terceira ela não vai conseguir descer tanto, ou vai fazer até 31 na terceira, porque isso mostra o quê? Que ela está
exercitando essa metacognição. Ela está usando a cognição para prestar atenção na cognição dela enquanto ela está executando determinada tarefa. Faz sentido? Eu tive muita dificuldade no começo para entender o que eram estratégias de metacognição. Mas assim, acho que fica mais claro, né, o que a gente vê na literatura e vê que não é difícil da gente aplicar. É algo que todo professor pode fazer, seja na sala de aula ou seja o psicopedagogo, a fono, o neuropsicólogo no consultório. A estratégia é que vai fazer a diferença e que vai trazer o sucesso na sua intervenção, tá certo? Você gostou do nosso vídeo? Então deixa seus comentários, deixa o seu joinha e compartilha com mais professores, pesquisadores, com mais professoras que estão ávidas aí por conhecimento, tá bom? Vamos usar os conhecimentos da neurociência para transformar a educação no nosso país. Isso não é algo vago, gente. Transformar a educação significa transformar a vida do seu aluno aí. Então, é de aluno em aluno, de paciente em paciente, que a gente vai transformar a educação no nosso país, tá certo? Mudando histórias, mudando destinos. Isso é fascinante, não é? Se você acha isso fascinante também, conta aqui para mim nos comentários e vamos unido aí nessa missão. Pássaro, bola, pente, banco, boca, cachorro, boneca, lápis, banana, bolo, pato, balde de água, porta, porco, doce, balão. Para o cronômetro e marca esse tempo aqui, ó, 15 segundos. 15,7. Marca no primeiro espacinho. 15. Cima para baixo. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.